Que a Selic vai cair em algum momento, você já deve estar cansado de escutar, mas entender que ela vai começar a diminuir em algum momento te ajuda a se preparar melhor em relação aos seus aportes e também fazer você tomar melhores decisões no presente, decisões que vão impactar diretamente os seus resultados a curto, médio e longo prazo. A Selic é uma ferramenta monetária utilizada pelo Banco Central a fim de tentar conter a inflação. Então podemos ilustrar aqui a nossa economia como uma balança, onde de um lado temos a inflação e de outro lado temos a taxa Selic. Essa balança ela precisa estar muito bem equilibrada, mas quando a inflação começa a aumentar, o Banco Central vai lá, aumenta a taxa Selic a fim de equilibrar novamente essas duas posições. Pois bem, entender isso é o básico da economia, mas entender que as taxas de juros têm um efeito direto em vários segmentos é o que te ajuda a tomar melhores decisões em relação aos seus investimentos, já que aumentando as taxas de juros, isso aí impacta diretamente a cadeia produtiva, vários tipos de segmentos, além de também impactar diretamente a dívida das empresas. Quando o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros, isso aí favorece os investidores de renda fixa. Eu, você, nós investidores que gostamos ali de um título de renda fixa como CDBs, LCIs, Tesouro Selic, nós passamos a ganhar mais dinheiro, porque esses tipos de investimentos estão lastreados à nossa taxa de juros. Só que de outro lado, uma taxa de juros mais alta é péssima para a economia, porque isso aí trava financiamento, trava negociações, diminui o consumo e também endivida cada vez mais as empresas. Aquela empresa que tinha uma dívida ali que antes a taxa de juros era 10%, se a taxa Selic está em 13%, 14%, a dívida dessa empresa aumenta e o que acontece é que cada vez mais o caixa dessas empresas vão diminuindo e o consumo também, dependendo do segmento em que essa empresa atua, também é altamente impactado, o que reflete diretamente na receita que aquela empresa tem mensalmente. Então o papel da Selic é ajustar a economia para a inflação não disparar, mas que o objetivo desse aumento é que ele ocorra somente por um período, já que uma taxa de juros muito alta vai enfraquecendo a economia como um todo, e isso tudo é péssimo para a economia e também é péssimo para o Brasil. Junto com esses impactos no mercado e também no consumo, o que também perde muita atratividade são os investimentos em renda variável, como ações, fundos imobiliários, ETFs, porque a maior parte dos investidores, ao invés de ficar correndo risco nesses tipos de ativos, preferem migrar para a renda fixa buscando mais previsão e segurança, já que a renda fixa passa a render mais com menos riscos. Então, dessa forma, vamos passando pelo que chamamos dos ciclos da economia, onde em alguns momentos a taxa de juros vai estar mais alta, favorecendo os investimentos em renda fixa, em outros momentos a taxa de juros vai estar lá embaixo, favorecendo os rendimentos de ações, fundos imobiliários e ativos de renda variável. Só que acompanha aqui comigo para eu mostrar para você uma outra linha de raciocínio que vai ajudar você, que talvez começou a investir há pouco tempo ou está olhando somente para a rentabilidade da renda fixa. A gente analisando aqui o último Boletim Focus, podemos ver que a projeção é que tenhamos pelo menos mais aí 2 anos de taxa de juros, pelo menos na casa dos 10%. Isso aí significa que se você deixar seu dinheiro ali no Nubank, no C6 Bank, no Banco Inter ou um CDB de liquidez diária, rendendo aí 100, 110% do CDI, você vai ter um rendimento consideravelmente relevante. Porém, o que eu quero te alertar aqui nesse vídeo é que se você tem um pensamento de investidor de curto prazo, de 1, 2, 3 anos, ou você está apenas juntando dinheiro ali para você fazer alguma coisa que você já tem um objetivo definido para usar aquele dinheiro, faz total sentido você deixar o seu dinheiro na renda fixa, porque eu sempre comento aqui para vocês, todo dinheiro que você tem um objetivo claro para utilizar aquele dinheiro e não é um dinheiro que você está pensando em acumular patrimônio, você deve sim deixar ele na renda fixa, sempre vão existir bons investimentos pós-fixados ou pré-fixados. Mas para você que está buscando construir patrimônio ou viver de dividendos através dos seus investimentos, entenda porque já não faz mais sentido você deixar todo o seu patrimônio, a maior parte do seu dinheiro, somente aplicados ali nos CDBs de liquidez diária ou nas contas digitais. Como eu disse para vocês, a taxa Selic vive em ciclos de alta e ciclos de baixa. Se analisarmos aqui os últimos 10 anos para entender como essa taxa performou, percebemos que lá em meados de 2013 tínhamos uma Selic em 7,5. A taxa de juros foi aumentando, em 2014 atingiu 11%, em 2015 14,3% e lá em 2016, quando ela começou a diminuir de 14,3%, ela foi caindo e em 2020, no momento de pré-pandemia, tínhamos uma taxa de juros em 2%. Depois de 12 altas seguidas, hoje, em 2023, temos uma Selic em 13,75. Mas se a gente olhar somente para a taxa Selic, nós não conseguimos entender como outros índices performaram durante esse período. E olha só o que acontece se a gente comparar o principal índice dos fundos imobiliários, o IFIX, nós passamos a entender exatamente como funcionam os ciclos da economia e como nós podemos aproveitar as janelas de oportunidade visualizando a curva de juros. Quando lá em 2014 a taxa Selic estava em 11%, o IFIX estava performando muito mal em
1.500 pontos. Lá em 2015, quando a economia ainda estava apontando um ciclo de alta, com a Selic em 14,3%, o IFIX estava em 1.400 pontos. Porém, lá em 2016, quando ela atingiu o teto máximo da sua alta e as expectativas eram que em algum momento a taxa Selic iria começar a cair, o IFIX já havia subido e estava sendo negociado a mais de 2.000 pontos. E lá em 2018, quando ela realmente caiu para 6,5, o IFIX já estava sendo negociado a mais de 2.500 pontos. E se continuarmos acompanhando aqui o índice, veremos que lá em 2019 e 2020 a taxa Selic estava muito baixa e o IFIX estava batendo a casa dos 3.500 pontos. Agora olha só como fica ainda mais interessante se a gente comparar o índice Ibovespa com a taxa Selic nos últimos anos. A gente também consegue entender como esses ciclos acontecem e aí sim a gente consegue tomar melhores decisões nos baseando no histórico que já aconteceu anteriormente e tende a se repetir daqui para frente. Como vocês podem ver aqui na linha verde, temos o índice Ibovespa e na linha laranja temos a Selic. Quando a Selic está mais baixa, o índice Ibovespa está performando melhor. Quando a Selic está mais alta, o índice Ibovespa está performando mais baixo, porque segue exatamente essa linha de raciocínio que eu falei para vocês. Quando as taxas de juros estão altas, os investidores migram para a renda fixa buscando mais segurança e mais previsão. E aí os ativos de renda variável ficam ali estagnados, ninguém mais quer saber desses tipos de investimentos e esses investimentos se tornam menos atrativos. Mas quando a curva de juros começa a apontar novamente para uma queda da Selic, a tendência é que esses ativos se valorizem e se a gente acompanhar aqui o gráfico do Ibovespa, podemos ver que quando lá em 2019 as taxas beiraram ali 5,5%, o Ibovespa já estava sendo negociado acima dos 100.000 pontos. O que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte, que durante esses ciclos de altas, esses ciclos de baixa, existem as melhores oportunidades para você comprar ativos descontados com alto poder de valorização no longo prazo. Então a gente entendendo isso, visualizando o que está acontecendo, a gente para de ser aquele investidor passivo que só investe em títulos de renda fixa buscando rentabilidades momentâneas e passa a identificar como funcionam os ciclos da economia para que a gente coloque mais sentido nos nossos investimentos de curto, médio e longo prazo. Para você ter uma noção melhor de como isso impacta diretamente nos seus rendimentos e como você escolher boas opções em momentos específicos pode fazer muita diferença nos seus rendimentos a longo prazo, você mesmo pode fazer essa pesquisa. Entra lá no Google e digita, por exemplo, quanto rendeu a renda fixa no ano de 2015? Quanto rendeu a Bolsa de Valores no ano de 2016? Quanto rendeu os fundos imobiliários em 2017? Você vai conseguir tirar uma média de qual foi a rentabilidade de todos esses investimentos, mas para facilitar para você, eu já calculei isso tudo e olha só o que teria acontecido com o meu dinheiro ou com o seu dinheiro caso você tivesse deixado o seu dinheiro somente na renda fixa nos últimos 14 anos. A taxa média da renda fixa foi de 8,42% ao ano. Nos fundos imobiliários, a taxa média foi de 13,43% ao ano. Em uma carteira mista de fundos imobiliários e ações, a taxa média foi de 14,17% ao ano. E isso eu não estou considerando aqui se você tivesse escolhido somente os melhores ativos, os melhores fundos, as melhores ações. Esse cálculo aqui foi baseado na média, como se você estivesse apenas comprando o índice. E fazendo esse cálculo friamente, já encontramos aqui uma diferença de quase 6% entre a taxa de rentabilidade média da renda fixa e a taxa de rentabilidade média dos fundos imobiliários e das ações. Só que aí você deve estar pensando, mas Lucas, o CDI tá pagando 13,65 ao ano, então não compensa eu sair do CDI hoje pagando mais de 13% ao ano para eu me arriscar em fundos imobiliários. E essa é uma comparação que talvez você esteja fazendo porque você esquece que há 2 anos atrás a mesma taxa que hoje está em 13,65 estava a 2% ao ano. E há 4 anos atrás ela estava sendo negociada em 5%. E como eu mostrei para vocês aqui nos gráficos fazendo as comparações, todas as vezes que os juros estavam ali abaixo de 6%, a renda variável estava subindo com alto poder de valorização. Lucas, então você tá falando que é para eu sair da renda fixa e nunca mais investir em CDBs, LCIs ou LCAs? Não, cara, não é isso que eu tô falando para você. Eu só quero que você perca esse medo de investir em ações, investir em fundos imobiliários que de fato vão te trazer resultados consideráveis
para suas rentabilidades de médio e longo prazo. Eu vejo que tem muita gente que passou a ter medo de fazer alguns investimentos porque entrou no mercado recentemente, aí há 1, 2, 3 anos, que pegou um ciclo de altas taxas de juros, e hoje quando você fala para pessoas sobre ação, sobre fundos imobiliários, sobre algum ativo mais arriscado que está sendo negociado a valores descontados, a pessoa não quer porque ela criou aquela síndrome da renda variável na cabeça e ela acredita que essa taxa de juros vai performar ali por vários anos e ela sempre vai permanecer somente na renda fixa. Então, para você perder esse medo de investir em renda variável e passar a aproveitar mais oportunidades, estudar mais e focar melhor nos seus investimentos, olha só que interessante se a gente trouxesse aqui um exemplo de alguém que investiu R$500 todos os meses na renda fixa por 20 anos. Então, vamos fazer aqui uma simulação de R$500 por mês investidos todos os meses a uma taxa média anual de 8,42 por 20 anos. Nós chegaremos aqui em um total de R$ 301.144,34, um valor muito bacana, muito considerável. Só que agora vamos ver se ao invés da gente investir na renda fixa, você estivesse investindo em fundos imobiliários, onde a rentabilidade média dos FIIs foi de 13,43. Então, R$500 todos os meses a uma taxa de juros de 13,43 por 20 anos, você teria um rendimento total de R$ 547.700,21. Agora, pelo mesmo período, cara, você se deu ali ao custo de estudar, diversificar a sua carteira e você diversificou também entre ações e fundos imobiliários, onde a taxa média foi de 14,17% nos últimos 14 anos. Então, em 20 anos, investindo R$500 por mês a essa taxa de juros anual, você teria ali R$ 599.603,45. Cara, isso é muito bacana, porque você já passa a entender que quanto mais você estuda, mais você consegue uma rentabilidade melhor, melhores são os seus rendimentos. Só que olha que legal, se você estendesse um pouquinho mais o período em que você investisse, se ao invés de 20 anos, você investisse por 25 anos. Então olha que bacana, você investindo o mesmo valor por um período de tempo um pouquinho maior, em 25 anos você já teria atingido aqui o seu primeiro milhão com um total de R$1.205.436. Tô falando que isso aqui é fácil fazer, tô querendo romantizar a renda variável? Não. Mas sabe o que é mais interessante? Na renda variável você também pode estudar mais. E ao invés de você ir comprando somente o índice, você pode aprender a analisar as suas ações, escolher melhores ativos e também pode fazer a rentabilidade, que antes estava em 14%, melhorar um pouquinho mais e você conseguir atingir rentabilidades melhores, o que vão impactar diretamente nos seus rendimentos. Olha só que legal o que aconteceria se você aumentasse 1% da sua rentabilidade média durante alguns anos. Se você começasse com R$500 por mês, investindo todos os meses a uma rentabilidade média de 15,17% ao ano, você alcançaria o seu primeiro milhão em 23 anos. Ou seja, mesmo investindo o mesmo valor, você conseguiu chegar nos seus objetivos com menos de 2 anos. O que eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo é que você, melhorando o valor dos seus aportes, aportando mais mensalmente, ou aumentando a sua capacidade de analisar bons investimentos, escolher bons ativos, menor se torna o tempo que você levaria para você chegar no seu primeiro milhão de reais. Se você tem um plano para enriquecer, investir em ações, investir em fundos imobiliários ajuda você a potencializar os seus rendimentos e faz muito mais sentido quando a gente pensa em períodos mais longos, de 10, 20, 30 anos. Então perca esse medo de se arriscar, de estudar mais, de trabalhar mais, de aumentar os seus aportes, porque nós estamos em um ciclo onde o mercado está nos oferecendo excelentes oportunidades. E essas janelas que estão se abrindo aqui devido aos ciclos da economia talvez seja uma das melhores janelas, um dos melhores momentos dos últimos 10, 20 anos para você aproveitar e comprar bons ativos com descontos que lá na frente vão impactar diretamente nos seus rendimentos e vão te trazer um resultado melhor e também uma performance melhor para sua carteira. Eu tenho certeza que acompanhando esse canal aqui, cada vez mais você vai entender melhor e vai ter mais claro na sua mente onde e como você deve investir o seu dinheiro. Então para isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo e me responde aqui embaixo se você já investe em ações e em fundos imobiliários e qual ativo está performando melhor na sua carteira. Se inscreveu? Deixou seu comentário? Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto!